Amém? Pode sentar, povo abençoado de Deus. Vocês são pessoas maravilhosas, abençoadas. Quem está nos assistindo agora pelo YouTube, que Deus abençoe. Nós estamos aqui na Ermelino Matarazzo, na Avenida Mário Alves, número 37, todos os domingos, 8, 7h30 da manhã, temos uma meia hora de oração, aí temos um culto às 8, às 14 e às 18 horas. Avenida Mário Alves 37 é uma travessa da Avenida São Miguel, aqui na Zona Leste. Deus te abençoe. Vamos para a palavra de Deus? Está pronto para ser abençoado hoje? Amém? Vamos lá para o livro de Apocalipse, último livro da Bíblia hoje. Vamos lá. Hoje o fogo vai descer. Já está descendo, né? Quem está triste, diga amém. Opa! Alegre, não é verdade? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, igreja? Apocalipse, último livro da Bíblia, meus amados. Por favor. Último livro da Bíblia. Capítulo 1, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura aqui do versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Está escrito assim, ó. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que vê, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmina, Bérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver o que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos se chamavam, como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzentes, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Capítulo 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e tu achastes mentirosos, sofreste, tedes paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cantaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar, o seu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces, as obras dos nicolaítas, os quais também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Diga glória a Deus. Esse João aqui não é o João Batista, tá? É o discípulo do amor. Esse João aqui, eu costumo falar que ele viu Jesus abençoado. Esse João foi aquele que viu Jesus curar a filha de Jairo. Quando Jesus foi entrar na casa de Jairo, que as pessoas deram risada do que ele falou, que a menina não estava morta, Jesus fez todo mundo sair. A Bíblia diz que quem entrou para ressuscitar a filha de Jairo foi o pai e a mãe da menina, e Pedro, Tiago e quem mais? E João. Então o João, ele viu Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Esse João viu Jesus, depois de 4 dias, trazer Lázaro à vida novamente. Esse João participou da Santa Ceia com quem? Com Jesus. Talvez esse João pensou, eu já vi tudo. Por quê, João? Porque eu andei com Jesus. Ele era o discípulo do amor. A Bíblia diz que esse João, ele colocava a cabeça dele no peito de Jesus. Ele ceou com Jesus.
Ele viu os milagres acontecer. Ele viu as maravilhas. Talvez alguém perguntou, João, o que você viu, rapaz? Um dia eu estava com ele, o Jesus estava pregando para uma multidão de mais de 5.000. E Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos. Você nem acredita. Ele pegou os pães, os 5 pães e 2 peixinhos, apresentou o céu, fez uma oração. E quando ele orou, multiplicou. Os cestos começaram a encher e nós começamos a distribuir, alimentamos mais de 5.000. João, Mas um dia também, nós entramos na casa de um homem chamado Jairo, era o principal da sinagoga. E o Jairo estava aflito que a filha dele estava doente. Quando nós chegamos lá, a menina já tinha morrido. E Jesus falou, não, essa menina não está morta, ela está dormindo. E muitos riram dele. Aí Jesus foi lá, mandou todo mundo sair do quarto, entrou eu, Pedro, Tiago e João, e Jesus, o pai e a mãe. E Jesus mandou aquela menina se levantar e a menina se levantou. Aí o João está pensando assim, eu acho que eu já vi tudo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa nova de Deus para a tua vida. Talvez você já viu muita coisa. Você já viu muito doente se levantar depois de uma oração. Você já viu muita pessoa caída ser renovada, mas tem coisa nova para você. Porque esse João que viu Jesus curando, esse João que viu Jesus como carne e osso, tem João capítulo 1, versículo 1, João escreveu, vamos lá, João capítulo 1, no versículo 1, rapidinho aqui. O que esse João escreveu também? Já vou voltar aqui. O que esse João escreveu? João capítulo 1, no versículo 1, Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era o quê? A luz dos homens. Então esse João viu Jesus como de carne e osso. Ele viu Jesus andando com ele. Ele viu Jesus pregando, ele viu Jesus de carne e osso. Ele viu Jesus curando, ele viu Jesus morrendo na cruz. Agora Jesus vai dar uma visão nova para ele. Voltamos para Apocalipse agora, o último livro. Capítulo 1 ainda, no versículo 12. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido o peito com um cinto de couro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve, os olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas... Peraí, o que ele está vendo agora? Jesus glorificado. Esse João, que já viu muita coisa, agora está vendo Jesus glorificado. Volto a falar, tem muita coisa que Deus ainda vai te mostrar. Tem muita coisa nova para você ver. A Bíblia Sagrada, amém, igreja? Pastor, olha, eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, olha, já tive cada revelação. Leia de novo para você ver se Deus não te dá uma revelação nova. Leia de novo para você ver se Deus não te mostra algo novo para você. Então esse João já viu tudo isso. Só que esse João, ele prega. Esse João, ele leva o evangelho, ele leva a palavra de Deus. Por causa que ele está pregando, a Bíblia diz que ele está na ilha de quê? De Patmos. Vamos voltar aqui, João capítulo 1, no versículo 9. Vamos lá. João capítulo 1, verso 9. Eu, João, que também sou irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de quê? De Jesus Cristo. O que é essa ilha, pastor? As autoridades levavam para essa ilha pessoas que eles achavam que era uma ameaça. Todas as pessoas que eles achavam que era uma ameaça para o reino deles, eles levaram e trancavam na ilha de Patmos. Era tipo uma prisão. E João está dizendo, eu estava na ilha de Patmos porque eu falei de Jesus. Eu estava na ilha de Patmos porque eu preguei o evangelho. Eu estou na ilha de Patmos por quê? Porque eu usei o poder e curei os enfermos. Diga glória a Deus. Então levaram João para a ilha de Patmos para quê? Para João não pregar mais. Vamos colocar João na ilha de Patmos, vamos colocar João lá e ele não vai pregar. Ele não pregando, ninguém se converte. Ninguém se convertendo, a gente fica em paz. Isso é plano do inferno. Em outras palavras, vamos levar João para lá, vamos colocar João lá. Em outras palavras, vamos fechar as portas para João? Lá na ilha de Patmos, ele não vai pregar, porque lá tem pouca gente.
Lá é só os prisioneiros, então ele não vai pregar aqui em Jerusalém. Aí o homem levou João e fechou a porta para ele. Só que quando o homem fecha uma porta, olha o que Jesus faz. Apocalipse ainda, capítulo 4, no versículo 1. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 4, no versículo 1. O homem fechou uma porta. Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz como de trombeta falava comigo, e disse, sobe, mostra-te as coisas, e depois dessas deve o que, irmão? Acontecer. Então, quer dizer, enquanto os homens fecharam uma porta para João não pregar na ilha de Patmos, enquanto os homens levaram para lá, a Bíblia diz que Jesus abriu o céu para ele. Aqui tem uma coisa. Quando alguém quiser fechar uma porta para você, Deus abre o céu para você. Quando alguém querer fechar uma porta, não, aquele não vem, aquele não faz mais, para cá ele não volta. Aí Jesus diz, não volta não, eu vou abrir uma porta. É a mesma coisa que aconteceu com Ezequiel capítulo 1. Você quer ver? Não precisa você lá não, continua aqui em Apocalipse que eu já vou voltar. Só coloca no monitor Ezequiel capítulo 1 no versículo 1. Olha o que está escrito em Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ó, e aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, do dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, continuando, vamos lá, se abriram os céus e eu vi o quê? Ezequiel está preso, ele está no cativeiro, Ezequiel é um pregador, Ezequiel é um servo de Deus, o que fizeram? Levaram Ezequiel e prenderam ele, perto do rio Quebar. Quando Ezequiel está preso, em outras palavras, você não prega mais, você não faz mais a obra de Deus. O que a Bíblia diz? O que abriu para ele? Irmão, o céu está aberto para mim e para você. Amém? Quando o céu está aberto, a cura acontece. Quando o céu está aberto, com todo respeito, aquele que está na miséria começa a prosperar. Aquele que está caído começa a se levantar. Quando o céu está aberto, aquele casamento destruído começa a ter um casamento de vida. Aquele ministério caído começa a se levantar, volta a falar, o céu está aberto para mim e para você. Então, tanto Ezequiel, em capítulo 1, no versículo 1, como João, capítulo 1, e Apocalipse, capítulo 1 e Apocalipse, capítulo 4, o que eu aprendo? Tanto Ezequiel como João, eles estão no cativeiro, mas quando o céu se abre, eles estão recebendo um renovo de Deus na vida deles. Na hora da luta, na hora da dificuldade, Deus vai dar um renovo para você. Na hora, talvez, até aquela hora do diagnóstico médico, a doença é incurável, o tratamento é sério, essa doença é grave. Naquela hora, para você não ficar apavorado, para você não se desesperar, Deus vem com a palavra, não temas que eu sou contigo e não te assombres que eu sou teu Deus. Está vindo um renovo de Deus para a tua vida. Então, tanto Ezequiel como João estão recebendo um renovo de Deus. Diga glória a Deus. Mas vamos voltar para Apocalipse, tem mais coisa para nós. Apocalipse capítulo 1, no verso 4 ainda. Vamos lá. E João, as 7 igrejas, capítulo 1, verso 4, que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos, aos príncipes dos reis, da onde, amado? Da terra. Então, o que João faz? O que Deus faz? Jesus aparece e fala, João, tem 7 igrejas na Ásia. Você vai escrever 7 cartas e você vai levar cada uma para uma igreja. Tem a igreja de Éfeso, tem a igreja de Esmirna, tem a igreja de Bérgamo. Para cada igreja você vai levar uma revelação. Para cada igreja você vai levar um recado. Tem uma igreja que está fria, tem uma igreja que pensa que eu estou lá dentro, eu não estou mais. Tem uma igreja que pensa que é rica, mas é miserável. Tem uma igreja que pensa que está me agradando, mas não está. Tem uma igreja que pensa que está sofrendo, mas eu estou dando vitória. Então você vai levar essas cartas. Só que quando Jesus falou para ele levar essas cartas, a primeira igreja que ele leva uma carta é a igreja de Éfeso. Vamos continuar aqui comigo. Vamos lá. Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra os 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais, da onde, amado? Então o que acontece? Primeira igreja que você vai entrar, João. Primeira igreja que você vai pregar. Sim, a igreja de Éfeso.
o João para. Qual, Senhor? Igreja de Éfeso. Mas essa igreja, antes de eu vir para a ilha de Patmos, eu que pregava lá. Essa igreja, antes de eu ser preso e me trouxerem para cá, eu que tomava conta daquela igreja. Então, é para essa igreja que você vai levar uma carta. Eu aprendo uma coisa, primeira igreja que João vai, quando João sai da ilha de Patmos, primeira igreja que João vai pregar, levar uma carta, é para a igreja que ele era pastor. Eu aprendo uma coisa, primeiro nós pregamos para nós, depois para os outros. Amém? Primeiro eu prego para mim, amém, igreja? Depois para a igreja. Ah, tá vendo? Aquela pessoa é um gafanhoto, se acha um gafanhoto, se acha um derrotado. Ah, é o povo. Não, primeiro eu estou pregando para mim. Essa mensagem eu já preguei para mim ontem. Estava lendo e pregando para mim. Agora, deixa eu te falar, não dá tempo de eu ir tudo na Bíblia, então eu estou resumindo. Sabe quem já passou nessa igreja de Éfeso? Quem já foi pregador nessa igreja? Primeiro foi João, que está na ilha de Patmos. Segundo, apóstolo Paulo. Conhece o apóstolo Paulo? Aquele foi no terceiro? Aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Paulo passou na igreja de Éfeso. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Paulo foi pregador nessa igreja. Sabe quem mais passou nessa igreja? Timóteo. Conhece Timóteo? Timóteo foi um obreiro de Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala que Timóteo, ele não tinha uma fé fingida. Que a fé de Timóteo era verdadeira. Então quem pregou nessa igreja? João. Depois quem pregou? O apóstolo Paulo. Depois que Paulo seguiu a viagem, Timóteo ficou pregando. Mas não foi só eles não, Apolo também pregou. A Bíblia diz que Apolo pregava com toda ousadia, mostrando o poder de Deus. Então é para essa igreja que João pregou, que Paulo pregou, que Timóteo pregou, que Apolo pregou, que Deus manda a primeira carta. Diga glória a Deus. Vai lá na primeira carta. Talvez o João fale, aquela igreja é nota 10. Essa igreja aí, imagina você estar numa igreja que o apóstolo Paulo pregou. Você está numa igreja que João, discípulo de Jesus, pregou. Dá para imaginar a igreja de Éfeso como uma igreja fraca? Dá para imaginar uma igreja de Éfeso como uma igreja caída? Dá para imaginar uma igreja que Paulo pregou, que Timóteo pregou, que João pregou, uma igreja fria? Onde o pastor ora e ninguém mais ora, o pastor canta e ninguém mais canta, talvez nem o pastor mais canta. Dá para imaginar isso? Mas era uma igreja fria. Você quer ver? Vamos voltar cá. Capítulo 2, verso 2. Vamos lá. Olha a carta que João vai levar para a igreja de Éfeso. Vamos lá. Capítulo 2, verso 2. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu achaste mentirosos. Sofreste, tendes paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te... Se você ler a carta, capítulo 2, versículo 2, versículo 3, que igreja trabalhava, não se... Nessa igreja, pensa numa igreja que sofre pelo evangelho, pensa numa igreja que trabalha. O que trabalha? Obra social, visita nas casas, visita no hospital, evangelismo, tem alguma coisa para fazer, vamos fazer, tem alguma coisa para a obra de Deus, vamos orar, vamos para o monte, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer um propósito no altar, vamos fazer. Pensa numa igreja que fazia isso. E não se cansava. Chegava lá, vamos pregar o evangelho. Ah, eu estou cansado. Não, uma igreja que não se cansava. Uma igreja que, se você olhar, claro, uma igreja dessa, pastoreada por João, pastoreada por Paulo e por Timóteo, não podia ser diferente. Agora olha o versículo 4. Olha o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o quê, igreja? Deixaste o quê? Não dá para entender. Eu li isso aqui essa semana, muitas vezes. E eu fiquei comigo mesmo. Falei, Jesus, não dá para entender. Como que uma igreja que João é o pastor, que Paulo foi pastor, que Timóteo foi pastor, como que uma igreja que trabalhava, que evangelizava, que socorria os pobres, que ajudava os doentes, que socorria as viúvas, que ajudava os casamentos destruídos, como que uma igreja dessa pode perder o quê? Eles não perderam o amor, eles perderam o primeiro. Não é o amor, eles amam. Se você continuar lendo, você vai ver. Eles amam essa igreja, eles amam a palavra, eles amam cultuar, mas não é como antes. Eles não perderam todo o amor, perderam o quê? Irmão, me ajuda. Você sabe que o primeiro amor é diferente dos outros, é ou não é? O que nós fazíamos no primeiro amor, lembra?
quando nós começamos? O que que eu fazia? O que que você fazia no primeiro amor? Chorava, de madrugada orava, subia no monte, descia do monte, e era dia de Santa Ceia. Hoje não é Santa Ceia, vou entregar o pão e a água, mas era dia de Santa Ceia, a gente não via a hora, acordava cedo, se arrumava, ia fazia uma coisa, fazia outra, já dormia pensando, para acordar, nem um despertador precisava não, a gente pedia para o Espírito Santo me acorda, e o Espírito Santo ia lá, e na hora certa você acordava. Hoje em dia, o relógio toca uma vez, desperta uma vez, desperta duas, sabe o que a gente faz? Está amarrado, não é agora não, desperta 3 vezes. Antigamente, o Espírito Santo falava, já levantava, opa, está na hora. Não, está muito cedo, não, vou me arrumar, eu vou para a casa do Senhor. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa da onde? Hoje coloco o relógio para despertar 5 horas, eu vou dormir mais 10 minutos, eu vou dormir mais 10, eu vou dormir mais 10. Quando chega na igreja, chega tudo atrasado, cabelo esvoaçado, tudo desarrumado, bagunçado, porque acordei atrasado. Cadê o primeiro amor? Não é assim? Estou falando de mim hoje. Antigamente, não precisava de relógio para... Estou falando isso que eu tenho um reloginho aqui, um despertador. Antigamente, não precisava disso aqui não. Nem dormia. Pergunta para minha esposa. O que eu fazia no começo do ministério? Eu não dormia. De sábado para domingo, eu não dormia. Eu tinha um propósito com Deus, eu ficava de sábado para domingo, eu não dormia. Eu começava às 10 horas da noite, meditar na palavra, cantar louvor, orar. Quando eu via, já era 4h30, 5 horas da manhã, eu já me arrumava para ir para a igreja. Eu não dormia. Pergunta para ela. Hoje em dia, 8 horas da noite, já estou dormindo. Cadê o primeiro? Não responda para mim, para você, para o Espírito Santo. Cadê o primeiro amor? A nossa igreja de Ermelindo. Ah, pastor, nós evangelizamos, nós visitamos doentes, nós cuidamos da igreja, cuidamos de tudo. Amém. Glória a Deus. Olha, não se cansamos, não, mas cadê o primeiro amor? Aí Jesus falou uma coisa muito interessante. Vamos para o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde o quê? E arrepende. E pratica o quê? Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, senão que o quê? Se arrepender. O que é castiçal? Castiçal era o lugar onde eles colocavam o azeite e colocavam fogo, onde o fogo ficava pegando. Esse castiçal ficava dentro da igreja, eles colocavam azeite e colocavam fogo, ali o fogo pegava. Jesus está dizendo, se não mudar, Jesus está dizendo, se não se arrepender, Jesus está dizendo, se não voltar às primeiras práticas, eu virei e tirarei do vosso meio o quê? O meu castiçal. O que é o castiçal? É o meu fogo. Eu vou tirar meu fogo do meio de vocês. O que é o fogo de Deus hoje? O Espírito? Amém? Imagine uma igreja sem o Espírito Santo, pessoal. A gente não consegue ficar aqui 10 minutos. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma palestra. Não estou falando mal, é uma sala de aula com coach. Com o Espírito Santo é diferente. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma palestra. Eu vim aqui assistir uma palestra, não tenho nada contra. Eu vim assistir um curso com coach, não tenho nada contra. Mas não é a nossa igreja, amém? Jesus está dizendo, se não mudar, se não se arrepender, se não voltar às primeiras obras, eu vou tirar o meu fogo do meio de vós. Diga misericórdia. Imagine você chegar aqui. Aí, quem foi que abriu o culto hoje? Foi a Juliette. Você chegou aqui, a Juliette chegou para você e falou assim, pessoal, hoje o Espírito Santo não veio. Hoje vai ser só nós. Irmão, eu ia embora na mesma hora. O quê? Não, o Espírito Santo hoje não veio, tá, pessoal? Ele não veio e hoje vai ser só nós. Eu ia embora, irmão. Jesus está dizendo, vou tirar o meu castiçal. Vou tirar o meu fogo do meio de vós. Aí em Apocalipse 3,15, ele fala uma coisa. Apocalipse 3,15. A igreja da Laodiceia, ele diz uma coisa. Apocalipse 3,15. Eu sei o que, igreja? Que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei. Olha aqui. Vamos ler novamente? Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente.
tomara que fora frio ou quente. O que não é frio nem quente? Eu estou na igreja, mas eu já não creio mais na Bíblia. Não, mas eu fui para a igreja hoje. Você foi para... Não, mas eu fui. Eu estava na igreja hoje. Jesus falou sobre cura. Mas eu não acredito na cura, não. Jesus falou que vai abrir uma porta. Eu não acredito nisso, não. Jesus falou, um exemplo, para a mulher que não pode ter filho. Você vai ter filho. Seu filho vai nascer, como Deus falou para Abraão a respeito de Sara. Você está doido com essa idade que eu tenho? Com esse problema que eu tenho? Eu estou na igreja, mas eu não acredito. Eu não sou frio, nem... Porque o frio, irmão, ele sai. Diga glória a Deus. O frio, ele já foi embora. O frio, ele já não quero mais. O frio é aquela pessoa, não quero mais. Não quero, eu não quero mais, não quero saber de igreja. Está frio. O quente é aquela pessoa que, não, pode estar acontecendo o que for, eu estou louvando o Senhor. E o morno, ele está. Mas ele não crê na palavra. Não é frio nem quente. Ele ficou morno. Não, pastor, mas eu estou aqui. Não, estou falando de você, não estou falando de mim também. Não, mas eu preguei. Imagine que o pastor Jaime, meu missionário, me chama lá hoje. Pastor Marcelo, você fez o culto de qualquer jeito, você não se preparou, você não se consagrou, você não orou. Não, mas eu estava na igreja, eu preguei. Não, mas eu estava lá, pastor, fiquei o dia inteiro na igreja. Não adianta. Irmão, cuidado para você, para mim, não ser morno. Ou é frio ou é quente. Ou esfria de logo e vai embora, ou então esquenta de uma vez. Amém? Morno é perigoso. Ou esfria logo e some, que a Bíblia diz que aquele que está sujo se suje mais, ou então esquenta de uma vez, porque se eu continuar morno, a Bíblia diz que o Senhor vai fazer o que comigo? Vai me vomitar. Coisa muito séria. Tem muita gente acontecendo isso. Tem muita gente que está fazendo como isso. Agora, vamos lá, voltando para a mensagem. Vamos voltar lá aqui para capítulo 2, verso 1. Vamos continuar aqui comigo, vamos lá. Capítulo 2, eu tenho muita coisa para falar, não posso demorar não. Capítulo 2, verso 1. E escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e isto diz aquele que tem à sua destra 7 castiçais, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o castiçal, senão que o que? Se arrepende. Repara, Deus não está condenando quem esfriou. Deus não está condenando quem perdeu o primeiro amor. Deus está dizendo, volta, diga glória a Deus. Deus não está condenando. Deus está dizendo, você que deixou o primeiro amor, você vai para o inferno. Não. Você que deixou o primeiro amor, não quero mais nem saber de você. Não. Está dizendo, volta. Volta. Antes que eu tire o meu fogo. Antes que eu tire o castiçal, a unção que Deus te deu. Volta. Quando Davi pecou com Batseba, Deus não pegou, apontou o dedo para Davi, falou, Davi, você vai para o inferno. Não, Deus mandou uma palavra. Através de Natan. Davi, o que você fez? Por que você engravidou aquela mulher? Não era, Davi. Verdade, eu pequei, Senhor. Meu Deus, eu pequei. Lá no Salmo 51 você vê a oração de Davi. Me ajuda. Deus crucificou Davi? Deus levantou Davi o quê? Novamente. Deus não está condenando ninguém. Deus está dizendo, volta. Amém? Agora, uma coisa que me interessa. Claro, não dá tempo de falar das 7 igrejas. Mas essa igreja de Éfeso, eu estudei muito sobre ela. E essa de Éfeso, a de Esmina também. Irmão, como que uma igreja pastoreada por Paulo, por João e por Apolo e por Timóteo perde o primeiro amor? Como? Como que uma igreja pastoreada pelo discípulo do amor, João, chamado discípulo, como que ela perdeu o primeiro amor? Você quer ver o que aconteceu nessa igreja? Vamos voltar um pouquinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Olha o que aconteceu nessa igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vamos comigo aqui. O que aconteceu nesta igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vamos lá. Quando Paulo passou nessa igreja. Atos capítulo 18, versículo 19. Atos 18, 19. E chegou a Éfeso e deixou ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus.
rogando-lhe que ficasse por mais algum tempo. Não conveio nisso. Antes se despediu, dizendo, querendo Deus, outra vez, voltarei, e partiu de Éfeso. Então, aqui a Bíblia fala do apóstolo Paulo, chegando em Éfeso, foi lá, pregou, as pessoas gostaram tanto da pregação de Paulo, que falaram, Paulo, não vai embora não. Aí Paulo falou assim, eu tenho que ir, eu tenho uma missão, mas se Deus permitir, eu volto. Nós estamos estudando sobre a igreja de Éfeso. Paulo passou lá para pregar. Mas continuando, Atos 18, 24. Atos 18, 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas o quê, irmão? Puxa, Paulo saiu, chegou Apolo. O Paulo pregou em Éfeso. Paulo, que pregação, que maravilha, fica com a gente. Eu não posso, eu tenho que continuar a minha viagem. Quando Paulo saiu, Deus enviou quem? Apolo. A Bíblia diz que Apolo é eloquente e poderoso no quê? Na Escritura. Com Apolo não tem meio termo. O Apolo chega lá e ele prega mesmo. Pessoal, Jesus cura, diga glória a Deus. Jesus prospera, Jesus liberta, Jesus transforma. Ele é poderoso na Escritura. Mas aí continuando aqui, versículo 25. E era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo. Ele não era batizado no Espírito Santo, o Apolo, mas como pregava, mas como falava do amor de Deus, mas como ensinava a palavra. Agora vamos lá, capítulo 19 agora, versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou aonde? Paulo voltou para Éfeso. Vamos lá. E achando ali alguns discípulos, disse, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja onde? Aí o apóstolo Paulo volta para Éfeso. Quando o apóstolo Paulo chegou lá, ele viu os obreiros, discípulos, os obreiros da igreja fazendo a obra. Aí Paulo falou assim, rapaz, deixa eu falar com vocês, já fui pastor dessa igreja aqui, vocês são batizados no Espírito Santo? Olha os discípulos. Rapaz, quem é Espírito Santo? Nós nunca ouvimos falar do Espírito. Então o que eu aprendo nessa parte? Esse povo aqui prega, diga glória a Deus, fala da palavra, mas não tem o Espírito Santo. É crente incompleto. Irmão, nós só somos completos quando temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A pessoa pode até pregar, pode até cantar, pode até ministrar, mas se não tem o Espírito Santo, ainda é incompleto. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará todas. O Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar daquela palavra, daquele culto nos dias difíceis. O Espírito Santo vai trazer à tua memória as coisas que vêm do alto. Colossenses capítulo 3, a Bíblia, pensai nas coisas que vêm de cima, amém? E buscar. Então o Espírito Santo é ele que te dá uma força sobrenatural. Você lê a Bíblia, você começa a ler a Bíblia. Aí o que acontece? Seu coração acelera, seus olhos saltam, uma revelação. Eu nunca tinha visto isso, mas qual foi essa revelação? É o Espírito Santo que trouxe. Então Paulo está chegando em Éfeso, novamente, ele está dizendo, vocês têm o Espírito Santo, vocês pregam, né? Pregamos, vocês têm o Espírito Santo? Quem é? Nunca ouvimos falar, são crentes incompletos. Nós temos que orar para que a nossa igreja, Hermelino Matarazzo, seja todos os membros dessa igreja, sejam cheios do Espírito Santo. Até as crianças da escolinha, amém? Até as crianças da escolinha, as tias têm que orar, que essas crianças sejam cheias do Espírito. A grupo de dança, que eu acho lindo o grupo de dança dessa igreja, até o grupo de dança, a tia Clara tem que orar para que sejam cheios do Espírito. Todos essa igreja serão cheios do Espírito Santo. Paulo está dizendo, vocês são incompletos, vocês não têm o Espírito Santo. Aí o que Paulo fala no versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram a todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo acerca da onde? Quer dizer, Paulo colocou as mãos sobre ele e eles foram cheios do Espírito Santo. Aí o que fizeram? Paulo voltou para a sinagoga, vamos lá na igreja de Éfeso novamente, voltou para lá e continuou pregando, falando do reino de Deus. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam dele. E os espíritos malignos faziam o quê? Paulo está tão cheio da unção, Paulo está tão cheio da presença, que Paulo não precisa fazer uma visita não, Paulo manda um pedaço da roupa, diga glória a Deus.
Paulo está tão cheio da presença de Deus, Paulo está tão cheio do Espírito Santo, Paulo está tão cheio da graça de Deus, que alguém diz: Paulo, naquela rua ali tem alguém doente, dá para você ir lá? Rapaz, agora não dá, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho outras visitas, mas faz o seguinte, pega um pedaço da minha roupa e leva. Quando pegava um pedaço da roupa de Paulo e levava, o doente que recebia aquele pedaço de roupa era curado. Até na tua roupa vai ter presença de Deus, até na tua roupa vai ter unção de Deus. Amém? Era a capa de Elias, lembra de Elias? Elias passou por Eliseu, Elias não colocou a mão na cabeça de Eliseu, Elias não fez uma oração por Eliseu, Elias não chegou, abraçou Eliseu, não, Elias só jogou a capa. Quando Eliseu pegou aquela capa, meu irmão, Eliseu largou tudo e seguiu Elias. Quando Elias foi para a glória, o Eliseu falou que era unção dobrada, Elias falou: então pega a minha capa. Quando Elias subiu, Eliseu pegou a capa novamente. Assim que Elias subiu, Eliseu pegou a capa. Quando Eliseu tocou a capa no Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu. Até a capa de Elias tinha unção de Deus. Irmão, até a tua roupa vai ter unção de Deus. Isso é avivamento. Amém? E isso tudo está acontecendo na igreja de Éfeso. Uma igreja com tanto avivamento perdeu o primeiro amor. Só que aí no meio de tudo isso, a Bíblia diz que tem alguém querendo aproveitar. Vamos para o versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: em conjuro-vi por Deus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeus dos principais do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem tinha um espírito maligno, assenhorando de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram da onde? Mas os filhos de Cefa também estão na igreja de Éfeso, é verdade? Também fazem parte. Quando vê Paulo expulsar demônio, se Paulo expulsa, nós também expulsamos. Ô demônio, em nome de Jesus pode sair, vai. A quem Paulo prega, sai. O diabo, o demônio olhou: peraí, vocês estão mandando o quê? Estão mandando vocês lá para o inferno. Aí os demônios falaram: peraí, eu conheço Paulo. Jesus conhecemos, mas vós quem sois? Os demônios partiram para cima desses homens, machucaram eles, deixaram eles nus, colocaram para correr. Sabe o que eu aprendo? Não dá para copiar unção. Amém? Não dá para copiar poder. Diga glória a Deus. Alguém tenta copiar a unção, alguém tenta copiar poder, mas quando chegar a luta, só vence mesmo quem tem unção e poder de Deus verdadeiro. Os filhos de Cefa são aqueles que tentam imitar. Não fica chateado. Tem muita gente imitando que tem poder, mas não tem não. Hoje, meu irmão, hoje nós chegamos aqui 6 e pouco da manhã, já tinha alguém de joelho, chorando aqui na presença de Deus. Já tinha alguém de joelho aqui, ó, orando para Deus abençoar, para Deus curar, para Deus libertar. 6 e pouco da manhã. Nós precisamos ter unção de Deus. Os filhos de Cefa passaram uma vergonha tremenda. Passaram uma luta tremenda, porque não tinha unção de Deus. Mas vamos continuar aqui, deixa eu correr para ir terminando. Já vou terminar já, não vou demorar não. Versículo continuando aqui, versículo agora versículo 16 agora. 17, perdão. Ó, foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era o quê? Então lá em Éfeso, aquela igreja que o João levou uma carta, a Bíblia diz que naquele lugar o nome do Senhor era o quê? Aqui em Ermelino Matarazzo, o nome do Senhor será engrandecido. Na sua vida o nome do Senhor será engrandecido. Na sua casa o nome do Senhor será engrandecido. Aonde você trabalha, o nome do Senhor será engrandecido. Nós temos que viver para engrandecer o nome. Ontem eu mandei uma mensagem para o grupo da igreja sobre Ana e Penina. Não sei se alguém viu essa mensagem. Foi bem resumida. Que Penina, a Bíblia diz que ela tinha filhos para quê? Para competir com Ana. Ela tinha filhos, era uma competidora. Cada filho que ela tinha, ela trazia. Olha, Ana, eu tenho e você não tem. Mas a Ana não. A Ana falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser do Senhor. A Penina queria competir. A Ana queria um filho para glorificar. A Penina queria um filho para competir. A Ana queria um filho para adorar o Senhor. Diga glória a Deus. Nós não estamos aqui para competir com ninguém. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Aqui tem uma Assembleia de Deus, que Deus abençoe a Assembleia. Aqui embaixo tem uma Universal, que Deus abençoe os irmãos da Universal. Aqui atrás tem uma Igreja Unida, que Deus abençoe a Igreja Unida. Não estou aqui para competir com ninguém. Estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. O Senhor será engrandecido na tua vida. Amém?
E lá em Éfeso, aquela igreja que perdeu o primeiro amor, quando Paulo estava lá, o nome do Senhor estava sendo engrandecido. Meu irmão, engrandeça a Deus na tua vida. Engrandeça a Deus no local de trabalho. Engrandeça a Deus. Só que aí, vamos para a parte principal, vamos para o 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também, muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos, feitas por conta do seu preço. Acharam que montava as 50 mil peças de prata. Naquela cidade, antes de Paulo chegar, eles praticavam feitiçaria, artes mágicas. Eles tinham um livro de feitiçaria. E eles liam aqueles livros. Quando viram Paulo expulsar demônio, quando viram Paulo mandar os demônios embora, pegaram aqueles livros e queimaram tudo. Porque aqueles livros que eles tinham de artes mágicas, eles concorriam com a Bíblia. Quer dizer, o Paulo pregava a palavra, amém? O evangelho. E eles estavam estudando as artes mágicas. Quando viram que a palavra que Paulo pregava era muito mais poderosa do que aquela palavra das artes mágicas, queimaram todos os livros. O que eu aprendo? Está acontecendo um avivamento em Éfeso. Vai acontecer um avivamento neste lugar. Amém, igreja? Eu não vou, com todo respeito, pelo amor de Deus, não estou falando mal, eu não vou conseguir ler livros que é contra a Bíblia. Você não vai conseguir ler. Você pode ler muitos livros, eu gosto de ler muito, você pode ler qualquer livro, não tem problema não, mas livros que criticam a Bíblia, eu não consigo ler. Porque a palavra de Deus é verdade. Começaram a queimar os livros. Começaram a queimar tudo. Vamos lá, continuando. Versículo 20 agora. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e fazia o quê? Irmão, a palavra de Deus vai prevalecer sobre a doença, sobre a miséria, sobre a feitiçaria. A palavra de Deus é maior. A palavra de Deus está crescendo. Vamos lá, 21. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois que houver ali, importa que veja em Roma. Agora, vamos lá, versículo 26 agora. 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase a toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com o quê, irmão? Com as mãos. Olha o 27. Não somente há perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade aquele que em toda a Ásia e o mundo veneram a ser o quê? Destruída. Então os religiosos daquele tempo agora começam a se levantar. Não, pessoal, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque tinha a igreja de Éfeso, amém, igreja? Mas tinha o templo de Diana. A igreja de Éfeso chegava lá, o João pregava, Paulo pregava, Apolo pregava, Timóteo pregava Jesus Cristo, falava da palavra, mas tinha um templo chamado Diana que pregava outras coisas. Eles falavam que Jesus Cristo não era o Salvador. Pessoal, não vai naquela igreja ali não, que está apresentando Jesus como Salvador. Não, pessoal. Não, Jesus não é Salvador, Salvador é Diana. Jesus não é grande. Paulo estava pregando que Deus era grande. Paulo estava pregando e o nome do Senhor era engrandecido. Mas os religiosos estavam dizendo, não, engrandecido é a deusa Diana. Tem alguém gritando no teu ouvido que Jesus não é o caminho. Tem alguém gritando no teu ouvido que Jesus não é a vida. Irmão, Jesus é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Alguém vai gritar, esse negócio de igreja, esse negócio de pregação, isso aí é uma farsa. Isso aí, rapaz, tem tanta mentira. Irmão, às vezes tem em todo lugar, tem os bons e tem o mal. Mas tem muita gente de Deus, irmão. Tem muita gente de Deus pregando a verdade. Será que nós não temos um templo de Diana perto da gente? Alguém que quer colocar dúvida na nossa fé? Não, você pode fazer tudo errado, depois você vai lá e Deus vai passar a mão na sua cabeça. Não, irmão, a Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus é também o quê? Justiça. Não brinca com a salvação, não. A salvação é a maior bênção da tua vida. Não brinca com a salvação. Não brinca, não. Não brinca, não tira seu nome do livro da vida, não coloca seu nome no chão, não, coloca seu nome no livro da vida. Não brinca com as coisas de Deus. Eles estão dizendo, não, Diana. Não, Diana. Tem gente pregando que o Velho Testamento não se prega. Que o Velho Testamento, a palavra, não, é o Novo Testamento. Já leu o livro de Timóteo? Você quer ver? 2 Timóteo 3,16. Você, continua aí, já vou voltar aí. Coloca no monitor para mim. 2 Timóteo 3,16.
Olha o que a Bíblia fala. Vamos lá. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, continuando, para corrigir, para instruir, até aí, em justiça. A Bíblia diz quando a Bíblia fala toda a escritura, é de Gênesis a Apocalipse. Diga glória a Deus. Gênesis a Apocalipse. Pastor vai pregar o quê? Pastor vai pregar o Evangelho de Marcos. Eu vou para a igreja. Pastor vai pregar o quê? Pastor vai pregar sobre Atos. Eu vou para a igreja. Pastor vai pregar o quê? Pastor vai pregar sobre Apocalipse. Eu vou para a igreja. Pastor vai pregar o quê? Pastor vai pregar 2 Reis. Hoje eu não vou não. Toda a escritura. Diga glória a Deus. Toda. Mas tem gente gritando. Não. Foi aqui na igreja. Aqui na igreja. O irmãozinho falou para mim assim, pastor, quando o senhor for pregar o Novo Testamento, eu venho. Mas o Velho Testamento eu não prego. A semana passada eu preguei o Novo ou o Velho? Eu falei sobre Davi. Davi está no Novo ou está no Velho? Deus operou ou não operou? Amém? Cuidado, alguém está gritando no teu ouvido. Não é assim. Alguém está gritando no teu ouvido, voltando. Diana é grande. Não é Jesus que é grande, não. É Diana. Jesus não é grande, não. Começaram a gritar. Você quer ver? Volta lá. Atos 19 e 28. Corre para a gente continuar. Eu estou demorando por causa do monitor, viu, pessoal? Está demorando aqui. Quem é que está no monitor? Estou brincando. Vamos lá. E ouvindo isto, encheram-se de ira e clamando, dizendo, grande é Diana dos Efésios. Onde eles estão? Pessoal, aquela igreja lá em Éfeso não é grande não. Aquela igreja lá que prega Jesus, aquela igreja é pequena. Grande é Diana. Grande é o templo de Diana. Grande é Diana. Será que não tem ninguém gritando no nosso ouvido não, irmão? Para que você vai para a igreja? Para que você vai ter comunhão com Deus? Para quê? Para quê? Que é isso, irmão? A Bíblia diz que o temor ao Senhor aumenta nossos dias na terra. Amém? O que é o temor? É o respeito. Aumenta os teus dias na terra. Tem gente gritando. Agora, continuando aqui. Olha o versículo 34. Mesmo capítulo, só o versículo 34. Hoje eu estou correndo. Versículo 34. Mas quando conheceram que eram judeus, todos unanimemente levantaram a voz, vamos lá, continuando, e clamando por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos 2 horas. Irmão, se levantou uma carreata na rua, se levantou uma procissão na rua, 2 horas, Diana é grande, Diana é grande. Diana é grande, e quem está naquele lugar ali? Eles passam perto da igreja de Éfeso, eles passam perto dos crentes, eles passam perto dos judeus, eles passam perto das pessoas que acreditam em Jesus. Diana é grande, durante 2 horas só gritava isso, Diana é grande. Por quê? Porque Paulo está pregando que Jesus é grande, Timóteo está pregando que Jesus é grande, João está pregando que Jesus é grande, aí vem uma voz contrária, Diana que é grande, durante 2 horas. Sabe o que eu aprendo? O diabo quer nos vencer no grito. O diabo está tentando nos vencer no grito. Você é doente. Você tem câncer. Você tem uma doença. Você é depressivo. Você não é ninguém. A Bíblia diz em todas as coisas eu sou mais que vencedor. A Bíblia diz que eu já fui curado pela ferida de Jesus. A Bíblia diz que operando Deus ninguém impedirá. A Bíblia diz que prosperidade é dom de Deus. O diabo está gritando, você é um miserável, você não tem nada, olha suas contas tudo atrasadas. Mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor vai te enriquecer e não vai acrescentar dores. Nós estamos deixando as pessoas gritarem Diana no nosso... Você está entendendo? Porque está tendo um avivamento em Éfeso, está tendo o Espírito Santo está abençoando, o Espírito Santo está batizando pessoas estão se levantando e alguém está gritando, grande é Diana. Grande é? Diga comigo, Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Agora presta atenção, tudo isso está acontecendo perto da igreja de Éfeso. Essa igreja está vendo poder, essa igreja está vendo pessoas sendo batizadas, essa igreja está vendo Paulo manifestar, essa igreja está vendo o Apolo pregar, essa igreja está vendo João pregar. Como que uma igreja com tanta experiência, me ajuda, perde o primeiro? Como?
Tá vendo? Tá vendo? A igreja está vendo que o diabo está gritando, mas não adianta o diabo gritar. Não dá tempo de eu ler tudo, meu irmão. Mas quanto mais o diabo está gritando aqui em Atos 19, mais a igreja de Éfeso está crescendo. O diabo está gritando, você vai ficar doente. O diabo está gritando, você vai ter um AVC, vai ficar em cima de uma cama. Mas não vai mesmo, não vai mesmo. Jesus vai cuidar de você até o último dia da sua vida. E quando fechar os olhos aqui, que abrir os olhos, já estarás na glória com o Senhor. Mas o diabo está gritando no nosso ouvido. Como é que uma igreja de Éfeso perde o primeiro amor? Vai lá no livro de Efésios, para a gente terminar. Efésios. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Livro de Efésios. Paulo escreve a carta aos Efésios. Ele está lá em Éfeso, eu vou escrever a carta aos Efésios. O que Paulo escreve aqui? Capítulo 1, vamos lá comigo aí. Você está me entendendo, meu querido? Glória a Deus. Vou pegar aqui. O que Paulo escreve aqui? Deixa eu pegar aqui. Marquei no meu esboço aqui. Efésios capítulo 1, no verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em o quê, irmão? Vamos ler novamente? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em quê? Então, peraí, enquanto o demônio está gritando, Diana é grande, Paulo está dizendo, lá em Éfeso, tem um povo que é fiel a Jesus Cristo. Lá em Éfeso tem um povo que não está caindo no grito, tem um povo que não está perdendo a guerra no grito, é fiel. Irmão, pode gritar o que for, nós somos fiéis ao Senhor. Aí se você ler, não dá tempo, mas não dá tempo de eu ler agora não. Mas se você ler o capítulo 3, eu marquei na minha Bíblia, o versículo 3, o versículo 15, o versículo 4, o versículo, o capítulo 4, verso 4, capítulo 4, verso 16. Se você ler o livro de Éfeso, 16 vezes Paulo fala sobre amor. Na carta de Éfeso, 16 vezes Paulo fala sobre amor. Ame o teu próximo. Paulo fala, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, para o marido. Ou esposa, ame teu marido, como Jesus amou a igreja. E Paulo começa a falar, ame os seus irmãos. E Paulo começa a falar de amor, falar de amor, falar de amor. Paulo irmão, 16 vezes no livro de Éfeso, Paulo coloca a palavra amor. Agora vem uma carta para João, e João tem que entregar uma carta para a igreja que ele pregava. Qual é a carta? Avisa para aquela igreja que eu tenho uma coisa contra ela. O quê? Ela perdeu o quê? Por favor, não é comigo não, com o Espírito Santo. Será que você não perdeu já o primeiro amor? Será que eu não perdi o primeiro amor? Quantas vezes eu entrei no meu quarto esse mês, fechei a porta e falei com Deus? Mateus capítulo 6. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, porque o teu pai te recompensará. Esse mês, quantas vezes eu acordei de madrugada e eu fiz uma oração a Deus? A Bíblia diz os que buscam o Senhor de madrugada. Pastor, não fiz não. Não fica chateado, não. Perdemos o primeiro. Muita gente. E a igreja de Éfeso não tem mais o primeiro amor. Era uma igreja que trabalhava, uma igreja que provava, quando alguém falava que era crente, aquela igreja provava para ver se era crente mesmo. Uma igreja que não mentia, uma igreja que se esforçava, só tinha uma coisa, perdeu o primeiro amor. A outra igreja falava que era rica, a outra igreja falava que era rica, Jesus falou assim, vocês são miseráveis, vocês não têm nada. Irmão, só estou estudando só a primeira, falta a segunda, irmão, não vai dar tempo não. Mas eu creio que Deus já falou contigo. Quem sabe outro domingo a gente estuda sobre a outra igreja. Amém? Não perca o primeiro amor não, fala com Deus. Volte para o primeiro amor antes que aconteça coisa pior. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor bramando como quem? Não basta só estar na igreja. Às vezes eu estou numa igreja, mas eu sou morno. Frio já foi embora. O morno ainda está. Mas será que eu canto? Será que eu oro? Será que eu busco? Será que eu vim aqui hoje com aquela intenção de buscar Jesus mesmo? Quem está me assistindo pelo YouTube, será que você está buscando a Jesus mesmo? Ou eu estou assistindo, é como se fosse uma missa, pastor. Eu vim aqui
o padre, o pastor pregou e acabou. Não, isso aqui é um culto. Você fala com Deus e Deus fala contigo. Deus não quer tirar o fogo da sua vida. O que é o fogo? É a unção, amém? É a unção. Deus não quer tirar a unção. E você sabe que você tem unção. Você sabe. Você sabe que você tem poder de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Que o Senhor fale mais contigo. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração. Fique de pé, por favor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, Espírito Santo, querido, amado, maravilhoso. Oh, que manhã maravilhosa, Jesus, na tua presença. Que manhã linda, Jesus. Meu Deus, não deixa eu perder o primeiro amor, não, Jesus. Tem misericórdia para mim, Jesus. Olha para mim com os teus olhares de amor, Jesus. Olha para mim com os teus olhares de misericórdia, Deus. Eu não tenho nada para te oferecer, ó Deus. Eu falo de mim, Pai, eu já não dou mais o primeiro amor. Eu orava, meu Deus, eu subia para cima da laje da minha casa para ler a Bíblia. Eu subia para cima da laje da minha casa e ficava horas e horas lendo a Bíblia, oh, querendo me aproximar mais de Ti. Nunca mais eu fiz isso, Pai. Oh, tem misericórdia, Jesus. Uma igreja pastoreada por João, uma igreja pastoreada por Paulo, uma igreja pastoreada por Apolo, por Timóteo. Oh, o Senhor diz, aquela igreja trabalha, aquela igreja evangeliza, aquela igreja cura dos enfermos. Só tem uma coisa contra ela: ela perdeu o primeiro amor. Não perdeu o amor não, mas foi o primeiro. Aquela igreja ainda tinha amor, mas não tinha o primeiro. O primeiro amor é diferente. A gente fica meio doido, a gente faz coisas que alguém diz, você é louco. Oh, mas eu sou doido por Jesus.